Seja muito bem-vinda a mais um dia de leitura aqui, ó. Café com Deus Pai. Hoje é dia 15 de março, tá? Possivelmente, talvez está até olhando em outra data, a leitura é do dia 15 de março. Mas, não tá no dia. Acompanhe aqui até o final, de qualquer forma, que tem uma mensagem muito boa aqui, que se chama hoje As Estações da Vida. O que será que quer dizer as estações da vida? Já pensa aí, o que tu acha que quer dizer? Antes que nós leia aqui, ó, já dá o joinha e compartilhe com alguém, né? Ou deixa para compartilhar no final se fazer sentido aí, se tu pegar um insight e dizer, ó, vou mandar para tal pessoa, certo? Porque diz aqui a seguinte frase aqui, ó, da Bíblia, é o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Eclesiastes 3, 1, 2. Essa palavra aqui já começou tremenda, né? É perfeita essa palavra aí. Daí o texto diz o seguinte, ó. Anos atrás, eu tinha um bom emprego e um bom salário. No caso, o autor do livro aqui, Júnior Rochirola, está contando a história dele, certo? Você que está acompanhando já há mais tempo, você sabe que esse aqui é o livro mais vendido do Brasil da atualidade. Nós estamos aqui todo dia. Assim como eu estou lendo para mim, eu estou compartilhando com você, fazendo comentários aí que sejam relevantes aí para edificar, para melhorar a tua vida ou as pessoas aí da tua casa, certo? Então vamos lá. Então chegou o tempo em que Deus falou comigo sobre deixar esse emprego e assumir o ministério que Ele estava confiando em minhas mãos. Eu ouvi o Senhor dizer: esse tempo está encerrado. Em meu coração eu sabia o que Deus estava falando, mas sentia um misto de entusiasmo e medo. Eu queria ir adiante, porém tinha medo de errar. Desejava ver o que Deus iria fazer, mas tinha receio de dar um passo em direção ao desconhecido. Acho que ele não tinha lido na época ali a questão de Abraão, não tinha lido a Bíblia não, né? Porque lá na Bíblia tem muitas vezes que Deus na verdade sempre fala, ó, o que você tem que fazer, mas ele nunca mostra o caminho. Isso foi assim com o povo lá no deserto, foi para ir para a Terra Prometida, em vários pontos. Então Deus falava para você, para a pessoa ir, mas nunca mostrava o que ia acontecer. E isso talvez acontece na tua vida, a questão da ansiedade do ser humano está sempre relacionado a isso. Porque no o caminho você não sabe, vai ter uma pedra aqui, outra pedra lá, às vezes vai ser bem difícil. Mas o que interessa é o quê? Tu enxergar lá na frente lá. É uma questão que nós já falamos que ter uma fé, entender o que que você precisa. E daí você vai juntando e fazendo. Então ele dizia aqui que ele tinha receio de dar um passo à direção, ele tinha medo. E talvez você também já tenha escutado alguma coisa, sabe que deveria fazer algo diferente, mas por medo você não faz. Então, tá na hora de superar esse medo, tá na hora de mudar isso de uma vez por todas, né? Porque olha só, vou continuar a leitura aqui. Às vezes Deus dá algo por encerrado, mas nós continuamos agarrado a isso. Então, finalmente obedeci e hoje desfruto de um ministério saudável que tem abençoado toda a nação em vários lugares do mundo. Lembre-se de que Deus muda as coisas como e quando Ele quer. E não é você, tá? É Ele. A fim de nos levar a lugares inimagináveis. Precisamos entender que há tempo para todas as coisas. E respeitar isso nos colocará em lugares maiores do que os nossos sonhos. Olha só, até vou comentar essa questão com você, que diz aqui colocar lugares maiores do que os nossos sonhos. Isso quer dizer o seguinte, que às vezes você nem tem um objetivo tão claro lá na frente. Assim como eu tô fazendo aqui, tô fazendo uma leitura. Hoje tem um espaço de podcast, faço palestras, tô trazendo pessoas de vários lugares do país para palestrar, inclusive para palestrar até nos Estados Unidos. Agora se você vai perguntar, isso aí foi planejado? Jamais, jamais, jamais. Eu fiz formação, por exemplo, em engenharia mecânica, certo?
Por quê? Porque no local que eu trabalhava era o lugar que eu olhava, eu quero ter tal coisa. Como que eu faço? Lá é bastante indústria, bastante área de metal mecânica, chapa, esse tipo de coisa. Então, para crescer lá, eu trabalhava no chão de fábrica, furava, cortava, chapa, fazia. Era umas. Talvez tu não conheça como é, mas é um lugar sujo, tem óleo. É, eu nunca gostava. Só que cresci lá naquela cidade onde que a grande maioria da população é aquilo ali. Então você cresce para quê? Para você trabalhar lá, para tu ter um emprego. É assim que eu cresci. Aí eu queria crescer. Fiz para que crescer, tinha que fazer o quê? Uma faculdade. Fiz faculdade. Só que nunca gostei daquilo lá. Aí, opa, chegou um momento que eu vendia, fazia outros negócios, né? Teve um momento que eu tive que largar a engenharia para quê? Para vender roupa. Aí tu vai dizer, pô, um cara faz faculdade para vender roupa. É, isso aí. Por quê? Porque eu via que com roupa não tinha limite. E com engenharia eu ia ganhar ali 5, 10, 15, 20 mil, no máximo 30 e ia acabar. Não teria como passar disso aí, entende? Só que com roupa poderia chegar muito mais. Então eu tive uma loja, duas, três, quatro lojas de roupa e o foco era o quê? Ganhar dinheiro. Mas aí a vida vai acontecendo, tu vai modificando o pensamento, vai acontecendo alguma pedra aqui, outra ali. Aí você entende que são várias áreas na tua vida. Aí você modifica de novo. E há pouco menos de 2 anos atrás, eu acabei vindo aqui para Alphaville. Para quê? Para ajudar na presidência da República, na campanha de presidência. Ajudar o candidato a presidente, o Pablo Marçal, não sei se tu conhece ou não, mas um cara que eu já conhecia de um bom tempo, e eu disse, se esse cara teve coragem de fazer tudo que ele tá fazendo, tudo que ele fazia, ele estava com coragem de largar, porque eu não teria coragem de ajudar um cara desse? Porque eu não iria ajudar a ter um país melhor. Então, eu simplesmente peguei, vim a mala e vim para cá. E depois disso, depois de ajudar na campanha, aí montei espaço para um podcast, aí um espaço para palestras, aí vamos ajudando a mentoria, trazendo o pessoal. E hoje estamos com projetos aí para os Estados Unidos. Quando fala que há lugares maiores do que os nossos sonhos, é porque estou contando essa história porque eu me lembrei disso. Porque eu particularmente não pensava, não, vou ir para os Estados Unidos, vou palestrar, vou levar pessoas. Deixa eu só ver uma coisa. Não, tá tudo. Tô olhando ali a filmagem, mas tá tudo certo. Então não imaginava. Mas Deus tem coisas maiores do que nós mesmos pensamos. Só é questão de pegar e fazer as coisas. Não ter medo, ou se tiver o medo, balançar, tá? O que que esse medo vai fazer? Analise sempre o seguinte, presta atenção. E se quiser, até anote aí. Tu vai tomar uma decisão, certo? Você tá com medo. Ou Deus te mostrou algo, ou você sabe o que tem que fazer. Agora tu sente que deveria largar do teu emprego, por exemplo. Eu já fiz palestra aqui que o pessoal largou o emprego, saiu. Então, assim a gente impacta a vida das pessoas. Talvez esteja impactando a tua vida aí, certo? Uma pequena palavra, mas pega o seguinte: você está com medo. Só pode acontecer duas coisas. Duas coisas. Aí você vai avaliar o que de melhor pode acontecer. Eu vou sair do emprego. Aqui, ó, vamos falar do Júnior aqui. Ele tinha medo do ministério. O que de melhor? Talvez ele nem imaginasse que um dia com o ministério dele ele ia estar impactando milhões, ia ter o livro mais vendido do mundo. Então ele talvez se ele fosse colocar o que é de melhor de acontecer, talvez ele nem teria colocado isso. Eu não teria colocado de levar pessoas para os Estados Unidos. Então, olha só, às vezes coisa acontece bem melhor do que você imagina. Mas independente disso, coloque o que de melhor pode acontecer. E depois ao lado coloque o seguinte: o que de pior pode acontecer? Pior, que é o contrário.
vamos dizer que, vamos falar aqui do Júnior aqui, tu larga um emprego, tu para de trabalhar de funcionário, o que de pior pode acontecer? Pode estar ganhando bem, quem sabe, tô ganhando 5 mil, depois tu não consegue prosperar, você não consegue, tu vai ter que voltar, quem sabe tu vai ter que voltar com 2 mil reais, quem sabe, ou quem sabe tu vai voltar com 4, um pouco menos, talvez você não vai conseguir, né, ganhar tanto, digamos assim. Mas esse é o pior, você não vai morrer, não vai acontecer nada assim que, ah, se arrepender o resto da vida. Tem como voltar. Então, olha só, tu tem os dois, tu consegue avaliar. Só que entenda o seguinte, dificilmente vai acontecer a melhor, embora que algumas nem você sonhou, Deus já sonhou mais do que você, então pode acontecer até mais do que isso, mas dificilmente vai acontecer o melhor e muito raramente vai acontecer o pior que tu colocou. Sempre vai acontecer o quê? No meio, no meio. Então tudo vai poder voltar, tudo tem como ajustar. Então, se tiver com medo, anota essas observações, faça a sua ponderação e bora para frente, porque pode mudar totalmente a tua vida. E assim eu espero, tá? Então até vou continuar a leitura aqui. Poderia até parar agora de ler, porque acredito que essa mensagem pode ser a tua mensagem para o dia de hoje, né? Mas eu vou ler aqui como a gente sempre faz, certo? Você pode, diz aqui o texto, tá? Você pode estar vivendo hoje em uma estação difícil ou agradável. Saiba, porém, que isto é certo. As estações vêm e vão, assim como o sol nasce e se põe todos os dias. Entenda que cada fase tem o seu valor, cada experiência tem o seu preço e a sua recompensa. Somos formados no decorrer do caminho, com altos e baixos, ganhos e perdas, críticas e elogios, abraços e rejeições. De tudo devemos tirar proveito. Olha só, aqui deu várias antagonias: alto, baixo, bom, ruim. Assim como eu contei antes, para você anotar que existem duas opções: vai ser o melhor ou vai ser o pior. Então, sempre vai estar normalmente no meio, certo? E por mais que esteja bem embaixo, aqui diz o seguinte: tudo devemos tirar proveito. Que inclusive, eu até aprendi com o Pablo, que eu vim aqui para a presidência, isso eu acho que eu até aprendi com ele. Que é, você nunca perde. Nunca, jamais tu vai perder, jamais. Ou você ganha, ou você aprende. Aprende a não fazer mais, aprende maneiras diferentes de fazer. Então você jamais vai perder. Tem que tirar isso. Eu perdi tal coisa. Não. Você pode até ter acontecido, dado um machucadinho, acontecido um probleminha, mas aquilo ali serve para quê? Um aprendizado. Custou algo para aprender, certo? Então aqui, a questão é que não podemos ser dirigidos pelas estações em si, mas sim pelo que Deus deseja nos ensinar e nos direcionar em cada uma delas. Perfeito, né? E para finalizar, vou ler aqui a frase que está escrito no livro, que é a frase do dia. Presta bem atenção. Ó, viver a fase em que estamos nos prepara para o que virá. Até vou ler novamente. Viver a fase em que estamos nos prepara para o que virá. Isso está totalmente ligado até ao livro que nós estamos criando, que é Nada é por acaso. Quando tu vai ter um problema, qualquer coisa que acontece na tua vida, lá na frente você vai às vezes compreender. Pode ser que tu não está compreendendo nesse momento. Só que aquilo lá na frente você vai perceber. Então, a questão aqui é de amadurecer, de você tentar compreender o que está acontecendo, independente se está ruim, o que está acontecendo na tua vida, mas as coisas vão acontecer. Creia, faça e se prepare, que o melhor está por vir. Então, não deixe de compartilhar,
encaminha esse vídeo e nos vemos amanhã.